Bem, pessoal, vamos lá começar a nossa aula, tá certo? O assunto é repartição de competências. Ou seja, quais são as competências que a Constituição da República Federativa do Brasil traz em relação aos entes federativos? Eu aconselho a você, além de dar uma olhada nesses artigos, né, nessa aula, dê uma olhada também no artigo 30, que traz lá a competência residual dos estados, tá certo? A gente vai ver aqui os artigos 21, 22, 23 e 24. Então, no artigo 21 da Constituição, a gente tem lá, abrindo aqui a Constituição, no artigo 21, lá localizando o artigo 21, esse assunto tem 4 artigos, tá certo? E alguns parágrafos, e salvo engano, são 87, 84 incisos. Então, no artigo 21, a gente tem aí, ó, compete à União. Então, você tem aqui no artigo 21, compete à União. E vem uma série de incisos logo abaixo. Eu trouxe aqui só 7 como exemplos, tá certo? Mas é bom vocês lerem todos. Aí no artigo 22, nós já temos aí, ó, compete privativamente à União. Então veja que a gente não tem só como no artigo 21, né? Compete à União. Aqui já tem a palavra privativamente. No artigo 23, vem a previsão de que a competência comum, então já é mais um tipo de competência, né? Comum. E no artigo 24, a gente vê a competência concorrente. Então vem aí. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Então já tem essa palavrinha aqui, ó. Então, no artigo 21, a gente não tem, né, o tipo de competência. No artigo 22, a competência é privativa da União. No artigo 23, a competência é comum, mas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E no artigo 24, a competência é concorrente dos Estados e Distrito Federal só. Municípios já não têm competência concorrente. Então, organizando aí essas ideias, né? Artigo 21, a gente tem o que se chama competência exclusiva da União. Ou seja, estados, Distrito Federal e municípios não têm competência exclusiva. Artigo 22, nós temos a competência privativa apenas dos estados, aliás, da União, né? Também. Então, no artigo 21, a competência é exclusiva só da União, não entre estado e município. No artigo 22, a competência também é da União, privativa, só que aqui vai haver casos em que estados e Distrito Federal vão poder ter esse tipo de competência, a gente vai ver os casos. Artigo 23, a gente tem a competência comum de todos os entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios.
E no artigo 24 a gente tem a competência concorrente. Da União, dos Estados e Distrito Federal também. Município também não entra aqui. Tá ok? Então, pessoal, uma primeira dica para vocês memorizarem e acertar uma questão, né, que pode ajudar a acertar uma questão na prova, é o seguinte. Percebam que no artigo 21 e no artigo 23 a gente tem todos os incisos só com verbos no infinitivo. Manter, declarar, participar, assegurar, permitir, decretar, autorizar, emitir, entre outros. No artigo 23 a mesma coisa, zelar, cuidar, proteger, impedir, entre outros. Então, uma primeira informação é que no artigo 21 e no 23, né, a gente tem verbos no infinitivo. Já nos artigos 22, no artigo 22 e no artigo 24, a gente só tem um verbo, que é o verbo legislar. Olha aqui, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. E no artigo 24 também, compete à União, aos Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Então, o artigo 22 e 24 só tem um verbo. E qual é ele? Legislar. Legislar é fazer leis, né? E qual é o órgão que legisla, tá certo? Em âmbito federal? É o Congresso Nacional, né? Que é formado pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal. E quais são, né, os entes em nível de União, Estado e Distrito Federal que podem legislar? De novo, Congresso Nacional em âmbito federal e as Assembleias Legislativas em âmbito estadual. Certo? Então, só com essa dica aí, pessoal, você já dá para resolver algumas questões de concurso, tá certo? Só com essas dicas de tipo de competência exclusiva, privativa, comum e concorrente. E essa questão de que na competência exclusiva e comum há vários verbos no infinitivo. E na competência privativa e concorrente só existe um verbo, que é o verbo legislar. Tá certo? Vejam, se a gente observar de novo nesses artigos 21 e 23, esses verbos são de caráter administrativo, tá certo? Então, caráter administrativo. E como a gente falou aqui, né, legislar é caráter. Deixa eu apagar aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Pronto. Se é legislar, é caráter, fazer leis, né? Legislativo. Função legiverante, né?
Caráter legislativo. Então, na competência exclusiva e comum, o caráter aí é administrativo, né? Os verbos trazem aí essa ideia de administrar a união através dessas ações da união. E na competência privativa e concorrente, o caráter é de legislar, né? Legislativo. Vejam, fora isso, você também vai acertar algumas questões se você analisar, tá certo? O conteúdo de cada inciso. Então você vai ver se o conteúdo de um inciso, aquela previsão, é de interesse nacional ou também de interesse local, ou seja, é uma coisa que só a União pode fazer, por exemplo aqui, ó, emitir moeda. Você já viu alguma cidade, algum município, algum estado tendo sua própria moeda? Não, né? Então, a gente só tem a União dizendo qual vai ser a sua moeda, se é real, se é cruzeiro, se é cruzado, né? Então, pelo conteúdo do inciso, você já pode ter uma ideia, tá certo? De se aquela ação, que é o verbo no infinitivo, né? Vai ser de caráter nacional ou se um município ou um estado também vai poder fazer aquilo. Por exemplo, aqui, ó. Cuidar, tá certo? Da saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadores de deficiências. Quem nunca viu aí a Secretaria de Assistência Social de um município dando cadeiras de rodas? Então veja que esses assuntos aqui não é apenas a União que resolve, tá certo? O município também vai poder se meter e resolver também, tá ok? Ó, proteger, tá certo? Os sítios arqueológicos, né? Monumentos, né? Patrimônio artístico, cultural. Então, será que a cidade de Olinda, que é histórica, uma das primeiras cidades do Brasil, será que ela não tem, o município, né, não tem interesse de proteger as suas casas antigas, as igrejas? Ou só a União é que vai ter esse interesse? Ou os dois podem ter esse interesse, né? Se é comum, todos eles podem ter interesse, né? Então veja que pelo caráter, pelo conteúdo do enunciado, do verbo, você vai ter essa ideia, ok? Olha aqui no artigo 21, ó. Declarar guerra. Será que o prefeito da cidade de Cabrobó pode declarar guerra aos Estados Unidos? Ou isso é um assunto de interesse federal? Só o governo federal, né? A União, no caso, é que pode se meter nesse assunto. Então veja que por aí você já pode dizer se é uma competência exclusiva, comum, ou seja, se é da União só, ou um município, um estado também pode ter interesse nisso. Então só aí também já ajuda, tá certo? Em você acertar algumas questões. Uma outra informação é a seguinte. Como a gente viu aqui que no artigo 21 e 23 nós temos verbos no infinitivo, e no artigo 22 e 24 a gente tem apenas um verbo, que é o verbo legislar. Veja que vai ser legislar sobre, aí vem ó, os incisos, não trazendo mais verbos, né? Mas trazendo substantivos. Aqui, ó, direito civil, desapropriação, águas, serviço postal, ó, direito tributário, orçamento. Então é tudo substantivo, né? Não é mais verbo. Trazem substantivos. O artigo 22 e 24. Depois disso, a gente tem aqui, ó, no artigo 22, tá certo? O parágrafo único, que cai muito em prova, tá certo? Esse parágrafo único. Ele diz que lei complementar
poderá, não é obrigado, né? Poderá autorizar os estados, e aqui também entra o Distrito Federal, né? A legislar, que é o único verbo do artigo, sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo, ou seja, esses incisos aí trazidos, né? Então lembram que no começo eu tinha dito aqui que a competência privativa é só da União, mas a gente ia ver casos em que os estados e Distrito Federal também vão poder legislar. Então vejam que o parágrafo único traz aí, né? Que vai ser através de uma lei complementar e vai ser questões específicas. Então vejam, se a gente tem, por exemplo, aqui, ó, requisição civis e militares. Então vamos supor que está acontecendo, tá certo? A proliferação aí da dengue. E o Estado está querendo fazer uma legislação para prever algumas coisas específicas neles, né? O Estado e o Distrito Federal. Então ele pode pedir autorização ao Congresso Nacional, né, à União, Congresso Nacional, uma autorização para legislar sobre essa matéria. Aqui, ó, requisições civis e militares. Quem não já viu aí alguns problemas de violência acontecendo nos estados e os estados requisitando, tá certo, a Força Nacional. Então, a Força Nacional vai para aquele estado onde está acontecendo o problema através de solicitação do Estado, né, e autorização do Congresso Nacional. Então, pode ser que um estado desse, dependendo se for uma questão específica mesmo, tá certo, ele queira legislar sobre esse assunto. Aqui, ó, diretrizes, aliás, política de crédito de câmbio, pode ser que tenha, né, um assunto. Desapropriação, pode ser que tenha um assunto específico, tá certo? Uma questão específica em desapropriação que um Estado queira fazer uma lei sobre isso, pede autorização à União e a União autoriza através de uma lei complementar, ok? Então cuidado porque as questões misturam, tá certo? Ao invés de lei complementar, colocam medida provisória, colocam lei ordinária, colocam emenda à Constituição e depois vem, né? Medida provisória poderá autorizar os estados, não. Lei ordinária poderá autorizar os estados, não. Emenda à Constituição poderá, não. É lei complementar, tá certo? E lei complementar federal é que pode. E as questões, ao invés de colocar o texto todo, tá certo? Ela vai botar, ao invés de dizer que a competência para isso aí é privativa, ela vai dizer, ó, em matéria concorrente, lei complementar poderá autorizar os estados, e coloca o texto todo bonitinho. Só que ao invés de dizer que a matéria é privativa, ela vai dizer que é matéria concorrente ou matéria comum, ou então em matéria exclusiva, né? Só da União. Então ela bota o texto todo certo aqui desse parágrafo único do artigo 22, só que ela coloca, tá certo, que a competência é ou concorrente ou comum ou exclusiva, e não é, tá certo? A competência vai ser privativa para essa autorização, porque é só da União. Então é privativa da União. E a União poderá autorizar os estados e Distrito Federal a fazer isso. Ok? Aí partindo para o artigo 23. No artigo 23, né, competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Todos esses incisos aqui previstos no artigo 23, tá certo? Aí vem de novo o parágrafo único, ó. Parágrafo único vem dizendo que leis complementares. Veja que não é mais lei complementar, não é? Como
diz aqui o parágrafo único do artigo 22. No artigo 23, ele já diz que são leis complementares, ou seja, mais de uma lei, né? Fixarão normas para cooperação entre União, Estado, Distrito Federal e municípios, tendo em vista o equilíbrio, o desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. Ou seja, vai haver uma cooperação, né? Então tem a construção de uma ponte que vai trazer benefício a certa cidade. Então a União entra com a parte de dinheiro, o Estado também entra e o município também entra. Cada um entra com a partezinha para promover a construção da ponte, tá certo? E o bem-estar daquele pessoal ali envolvido que vai ser beneficiado, tá ok? E finalmente, pessoal, o artigo 24. Aí esse artigo 24, ele é o que a gente tem que ter mais, é com ele que a gente tem que ter mais cuidado. E ele tem muitos detalhes. Primeiro, a competência concorrente, eu já falei, né, não traz os municípios, tá certo? Então, algumas questões trazem, né? É competência concorrente da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, não. O município só entra aqui, né? Na competência comum. Todos os entes só entram na competência comum. Então, o município não entra. O município tem outras competências, é bom você dar uma olhada aí, tá certo? Salvo engano, a partir do artigo 25 da Constituição. Dê uma olhada aí as competências dos municípios. Aí, primeira observação. Primeira observação, a gente tem que voltar ao artigo 22. Vejam que o inciso 1 do artigo 22, ele traz vários tipos de direito. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, a competência privativa, no inciso 1º, traz 10 tipos de direito, tá certo? 10 áreas, 10 ramos do direito. Já o artigo 24, também no seu inciso 1, traz, legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, são 5 direitos. Então, nós temos aqui também, na competência concorrente, no inciso 1, 5 direitos. Então, para você não decorar 15 direitos, é melhor você decorar 5. Porque se não entrar aqui, nesses 5, competência concorrente não vai ser, né? Pode ser outro tipo de competência, tá certo? Como a competência privativa, aí que tem 10 ramos do direito. Aqui só tem 5. Aí eu criei aqui, esse nomezinho para facilitar. FEPUT. Direito financeiro, econômico, penitenciário, urbanístico e tributário. Se você fizer uma relação, tudo isso aqui, lembra o quê? Dinheiro, tá certo? Se você é ser professor, nem tudo. Então faça uma forcinha, tá certo? Para pensar que tudo lembra de dinheiro. Então, direito financeiro lembra dinheiro, econômico lembra dinheiro, né? Tributário lembra dinheiro, urbanístico vai ter que gastar dinheiro para fazer a urbanização, né? E penitenciário vai ter que gastar dinheiro para construir e manter as penitenciárias. Então já caiu uma questão, caíram várias, né? Mas eu fiz um concurso, uma questão do delegado do Ceará, que pediu para marcar a única alternativa, que era uma competência concorrente. Aí colocou 5 tipos de direito. E era para marcar a única, né? Então ele colocou aqui, 4 tipos de direito previsto aqui no artigo 22, competência privativa, e apenas um, né, que era certa,
aqui da competência concorrente. Fora isso, a questão pode fazer um joguete também, né? E no conteúdo colocar, né? Que direito processual é competência concorrente, não é, né? Direito financeiro é privativo e não é. Outra dica, pessoal, é que, veja, a gente viu que aqui o artigo 21 é competência da União exclusiva, né? E a competência exclusiva é de caráter administrativo. Então vejam que aqui exclusivo e administrativo começam com vogal, né? Então liga aí, ó, vogal, vogal. Já aqui a competência privativa e concorrente é de legislar. Então veja aqui, P de privativa, C de concorrente são consoantes. E a competência é de legislar, né? Que também é uma consoante. Então faça essa ligação aí de consoante com consoante, tá certo? Para se lembrar e excluir também algumas alternativas que pode ser que caia como casca de banana. E finalmente, os parágrafos do inciso do artigo 24. Primeiro parágrafo. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União, a gente viu que aqui é União, Estados e Distrito Federal, não entra município. A competência da União nessas matérias aqui vai ser só para fazer norma geral. A gente viu que aqui, na competência privativa da União, os estados também vão poder legislar, mas só se pedir autorização à União, tá certo? E em matéria específica. Na competência concorrente não, tá certo? Se a matéria se a matéria for específica do estado, ele pode legislar sem pedir autorização. Se for um desses temas aqui trazidos, tá certo? Nos incisos do artigo 24, o estado vai poder legislar sem pedir autorização à União, ou seja, não precisa ter uma lei complementar autorizando o estado a legislar sobre tal assunto. Os estados vão poder legislar normalmente. A União é que não vai poder legislar sobre assunto específico dos estados. Ela só vai fazer as normas gerais. E dentro dessas normas gerais, os estados trabalham as suas particularidades. Parágrafo 22. A competência da União para legislar sobre normas gerais, é isso que a gente viu, não exclui a competência suplementar dos estados. Isso quer dizer o quê? Se a União faz uma lei, uma norma geral sobre determinado assunto, tá certo? E o estado quiser complementar, ele vai poder fazer, tá certo? Sendo uma norma geral, sem tratar de um assunto peculiar dele, ele vai também poder legislar sobre norma geral, tá ok? Para atender às necessidades dele. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal, ou seja, já não tem a lei federal, sobre normas gerais, lei federal vai ser a União, né? E ela só pode legislar sobre norma geral, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Então, se a União não faz uma norma geral, o estado vai poder fazer, tá certo? É o que a Constituição chama de competência legislativa plena. Por que plena? Porque o estado vai poder tanto legislar sobre norma geral como normas específicas. Então o estado vai poder legislar sem precisar autorização, né? Como eu já falei. Mesmo na norma geral, se não tiver a norma geral, que é da União, né? Lei Federal sobre norma geral, o estado vai poder fazer uma norma geral, tá certo? Sobre determinado assunto, para ele poder depois, em cima da norma geral, fazer uma norma específica. Essa norma geral, para fazer, não vai poder pedir autorização. Algumas questões dizem, né, que inexistindo norma geral, ou seja, lei federal tratando sobre norma geral, né, o estado, para poder legislar sobre norma geral,
tem que pedir autorização. Não. Na competência concorrente, não precisa de autorização, tá certo? E, finalmente, o parágrafo 24. A superveniência de lei federal, ou seja, não havia a lei federal, né, tratando sobre norma geral, mas existia uma lei estadual sobre norma geral. Suspende, essa palavra aqui é importante, né? Suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Ou seja, a União, né, não fez a lei federal. Vem o Estado e faz uma lei, né, tratando sobre normas gerais para tratar depois de um assunto específico dele. Se a União fizer uma norma federal, uma lei federal, né, o Congresso Nacional faz uma lei, e essa lei, a lei estadual, tiver alguma parte contrária a essa norma agora federal, então essa parte, não é toda a legislação estadual, só essa parte que tratava de norma geral, porque não existia lei federal, né? Ela ficará suspensa, tá certo? Cuidado que as questões gostam de colocar será revogada. E não é. A parte que for contrária à norma geral federal, né? Superveniente, que aparecer depois de uma norma geral estadual, porque não existia federal, ficará suspensa. Por que suspensa e não revogada? Porque pode ser depois que a norma geral feita pela União, no todo em parte, aí sim ela seja revogada, então a norma estadual vai voltar, tá certo? Aquela parte da norma estadual, ou ela toda, que estava suspensa, volta a produzir efeitos. Tá ok? Então é isso, pessoal. Bem, pessoal, complementando o assunto de repartição de competência, vamos analisar algumas questões de concurso para você ver como esse assunto é cobrado. Então, nós temos aqui a primeira questão, né, do CESP, TRT do Rio Grande do Norte, técnico 2010. Compete à União, então o assunto aqui tratado, né, competências, compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos ex-territórios do Amapá e de Roraima. Então, primeiro, compete à União. Então, a gente está falando aqui de dois tipos de competência, né? Ou competência exclusiva ou competência privativa, né? Que só a União vai poder fazer, né? Ou administrar exclusivamente ou legislar através do Congresso Nacional privativamente, né? Então veja, se a gente for ao artigo 21, no seu inciso 3º, tá certo? Aliás, no seu inciso 13, a gente vai ver que realmente compete à União, como a gente está vendo aí, organizar e manter o Poder Judiciário. Então, organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios. Ele não diz ex-territórios ou quais são os territórios, né? Dos territórios. E Defensoria Pública dos territórios. Então veja que o enunciado ele diz que compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal. Veja que o inciso 13 não fala, tá certo, que vai organizar e manter, tá certo? Ele fala, não vai organizar e manter, não é? O Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Ele diz que a Defensoria Pública não vai ser do Distrito Federal, organizar e manter. Organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal cabe ao próprio Distrito Federal. A União só vai organizar e manter
a Defensoria Pública dos territórios e não do Distrito Federal. Organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal cabe somente ao Distrito Federal. Ok? Então esse enunciado aí está errado. Segunda questão aí, também do SESP, TRT do Rio Grande do Norte, Analista Judiciário, Execução de Mandados 2010. Constitui competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal legislar, essa palavrinha é importante, nós vimos na aula, sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Então vejam, é importante a gente lembrar, né, aquele quadradozinho que eu pedi para vocês memorizarem. Só esse esquema aqui já ajuda muito, né? As competências exclusivas, privativas, comum e concorrentes. Então aqui a gente tem só a União, só que aqui a União pode autorizar, né, que Estado e Distrito Federal legislem sobre matéria específica através de lei complementar. Aqui nós temos os 4 entes, né? Distrito Federal, Estado e Município. E aqui a gente só tem União, Estado e Distrito Federal. Lembrando que a União, ela aqui se limita só a fazer o quê? Regras gerais, né? Normas gerais, normas específicas ou normas gerais inexistindo as gerais, normas gerais ou específicas, estados e Distrito Federal. Aqui, competência exclusiva e comum são assuntos administrativos, né? Nós temos vários verbos. Aqui são assuntos legislativos. Só tem o verbo legislar, né? Na competência privativa e na competência concorrente. Então, legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações, então já não é nem competência exclusiva nem comum, né? Ou vai ser privativa ou concorrente. Tá certo? E esse assunto a gente tem aqui que a questão diz que é uma competência concorrente. Aí você teria realmente que memorizar, tá certo? No artigo 21, na competência privativa, nós temos lá, tá certo? No inciso 4. Compete privativamente à União, inciso 4, legislar sobre águas, energias, informática, telecomunicações e radiodifusão. Então, não é competência da União, Estado e Distrito Federal, é somente da União, tá certo? Porque a competência não é concorrente, a competência é privativa. Então, pela lógica, você viria, né, que tratar das águas, da energia, informática, telecomunicações, radiodifusão, né? Então, isso aí é um assunto de âmbito nacional, né? Interessa mais a União, ou seja, a União é que tem interesse maior nisso do que os estados e Distrito Federal. Então a questão também está errada. Finalmente, pessoal, uma última questão, tá certo? Terceira questão sobre esse assunto para você ver como é cobrado da FCC, né? Fundação Carlos Chagas, TRE Tocantins, Analista Judiciário, Área Judiciária 2011. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar é competência. Vejam, nós temos aqui o que? Verbos no infinitivo. Voltando para aquele nosso quadrante, competência exclusiva, privativa, comum e concorrente. Aqui nós temos só um verbo, legislar. Aqui não trouxe nenhum verbo a questão, né? Legislar. Só trouxe que fomentar e organizar. Então, nem é competência privativa, nem é competência concorrente. Ou vai ser exclusiva ou vai ser comum, né? Porque é aqui que nós temos
vários verbos no infinitivo. Então veja, onde tiver na questão aí alternativa com competência privativa ou concorrente, a gente já elimina. Olha aqui, ó, letra B, privativa, letra C, concorrente, letra D, privativa, letra E, concorrente. Veja que eu nem precisei ler o conteúdo do enunciado. Só nesse bizu a gente já resolveu a questão. Só sobrou a letra A, né? Competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e município, tá certo? Outra coisa, veja, na competência concorrente, a gente viu, né, que não entra município, é só União, Estado, Distrito Federal, não é? Aqui, na competência privativa também não entra município, só União, que pode autorizar Estado e Distrito Federal a legislar em matéria específica. Também não entra municípios. Aí você também poderia, certo, eliminar, ok? E outra coisa, ó, fomentar a produção agropecuária, eu acho que até eu comentei sobre isso, né, sobre esse inciso aqui, e caiu nessa questão aí desse concurso. Eu falei, né, existem aqueles municípios que são bacias leiteiras, né, grande produção de leite, de queijo, então investir aí, né, incentivar, né, fomentar, incentivar a criação de gado, de vaca leiteira, o município vai ter interesse, porque vai girar dinheiro ali no comércio, né, na situação econômica do município e, consequentemente, do Estado. Organizar o abastecimento alimentar, quer dizer, isso aqui é só a União que vai se preocupar com isso? Não. Desde o município já existe essa preocupação. Então, ó, competência comum da União, Estado, Distrito Federal e municípios.